Existe alguma situação, existe algumas doenças mesmo que tem um impacto, um estigma, como a face específica? Existe alguma coisa dessa natureza, especificamente na neurologia? Então tem, assim, existe uma doença que chama de distrofia miotônica, né? Uma doença rara, incapacitante, causa alteração motora, força muscular, e que o paciente tem uma face mesmo com atrofia da musculatura temporal, a queda da mandíbula, e que ele sofre com esse estigma. Existe uma outra doença também, Antonino, que é importante citar, que eu acho bem importante citar, que é a porfiria hepática aguda. Qual é a característica da porfiria hepática aguda? E olha o impacto disso para o paciente, né? A principal característica é dor abdominal, de forte intensidade. Então, é aquele paciente que eu já vi, eu tenho certeza que você já passou por um deles também, que vai à emergência com dor abdominal de forte intensidade e só melhora com morfina. Aí, pô, quem é esse paciente? É aquele. Ih, voltou ele, aquele que tem dor abdominal e só passa com morfina. Porque a característica da doença, da dor abdominal, é responder bem à morfina. Então, o paciente fica de forma recorrente voltando à emergência sem ter um diagnóstico definitivo. Tem um paciente meu que nessas idas e vindas, né, à emergência, ele foi internado, porque lá na 10ª vez que ele vai, não, vamos internar para ver o que é. Fez diversos exames de imagem, não foi achada, não foi encontrada a causa, e aí ele foi submetido a uma laparotomia exploradora, ou seja, nesse caso, abre-se a barriga para ver se encontra alguma coisa específica, né? E aí, o que fez? Tirou o apêndice. Não resolveu a dor dele. Ele fez uma segunda abordagem. O que fez? Tirou a vesícula. Colecistectomia. Não resolveu o problema dele. Aí acharam um cálculo, um pequeno cálculo. E aí o que fizeram? Um duplo J. E segue o paciente com dor abdominal. Depois de muito tempo, aí ele teve uma crise grave e realmente foi diagnosticado pelas outras características. Então ele tinha mudança da coloração da urina, ele tinha hiponatremia associada, ou seja, são os outros sinais de alarme para a doença. Esses pacientes ficam durante muitos anos com o paciente psiquiátrico. É o paciente com dor abdominal. Aquela coisa que não, e tem aquela coisa que a gente conhece, né? Quem trabalha, eu dirigi pronto-socorro, dirigi emergência, gerência de hospital, coordenação, e sempre tem tinha uma lista dos pacientes que são dependentes de morfina, né? E que sempre chegam no hospital. E essas pessoas são muito maltratadas no serviço. E o interessante é que quem viciou essas pessoas, quem gerou, né, a doença, né, o fato dele tornar-se, entre aspas, um dependente de morfina. Entre aspas, não. Fomos nós médicos, porque nenhum vai vamos dizer assim, a um local para comprar morfina que não seja obtê-la no hospital. Então, além de tudo, tem um estigma, né, de você, de repente, passar por uma apendicectomia, uma laparotomia, apendicectomia, colecistectomia, um duplo J no rim para ter uma outra doença. Exatamente. Então, assim, o subdiagnóstico é regra e não a exceção nas doenças raras, a gente pode falar isso? Falta de conhecimento da doença. Uma outra situação é a mulher, né? Então, a característica da porfiria também é no ciclo menstrual a dor piorar, porque tem relação com o hormônio feminino. Então, diagnóstico de uma paciente que durante o período menstrual tem dor abdominal de forte intensidade. Endometriose. A paciente fica anos e anos e anos e anos com diagnóstico de endometriose, sofrendo, porque a dor é forte, a característica é uma dor de forte intensidade, e na verdade ela tem porfiria, que é uma doença que atualmente tem tratamento. Não, aí você vê que quem faz clínica médica, né, como eu no caso, que eu já tive pacientes assim de apresentar, eu tenho endometriose, e traz às vezes uma ressonância onde não se vê endometriose, e ela queixa-se muito de dismenorreia importante. E fica uma paciente o quê? Psiquiátrica, com transtorno psicogênico. Neurológico não é infrequente o paciente neurológico ser confundido com o paciente psiquiátrico. Existe várias doenças neurológicas. Existe como é que a linha ali é tênue demais, né? Às vezes até se mistura um pouquinho. Vai a emergência, volta. A ansiedade. Vai a emergência, volta. Então, sintomas de distúrbio de sensibilidade, parestesias, formigamentos, ansiedade. Aí o paciente vai e volta, ansiedade. E muitas vezes ele fica estigmatizado por isso, né? Exatamente. Então ele passa a receber um tratamento inócuo, sem diagnóstico,
Então, assim, é fundamental que hoje se fale muito sobre doenças raras, é fundamental que se tenha, assim, vamos dizer assim, uma maior informação, não só em nível da sociedade como um todo, mas também e principalmente no meio médico. Exatamente.